do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tópico 1 aqui diz, esfriamento espiritual. Isto aqui toda irmandade agora tem acesso. Vocês sabem disso, todos podem ter os tópicos. Nós lemos para que todos possam ouvir em conjunto. Mas todos têm acesso e podem ler os tópicos. Inclusive do ministério, tudo, irmão. Por quê? Porque o entendimento é esse, não tem nada que se cobrir. Todos nós somos iguais, então todos têm que ter acesso a isso. Tá certo? Esfriamento espiritual, ausência das virtudes de Deus. Alguém de entre a irmandade, percebendo a ausência da manifestação de Deus em si mesmo, deve clamar a Ele por suas virtudes, rogar continuadamente pela guia de Deus sobre si. Então veja, irmãos, por que isto? É o que Deus deu aqui, porque nós não servimos a Deus porque o irmão ancião falou, porque o pai falou, porque a mãe falou, não, é nós com Deus. Então sempre devemos estar apercebidos se a manifestação do Espírito de Deus está em nós. E não se confunda, irmãos, tem gente que fala, meu Deus, então tem que ajoelhar e sentir aquele fervor, aquela... Não, irmãos, a manifestação do Espírito de Deus em cada um de nós é de uma maneira. Tem alguém que sente mesmo, é fervoroso. Tem outros que não, irmão, a lágrima desce. Tem outro que ele está lá um dia, de repente, vê uma alegria do Espírito de Deus dentro dele. Isto nós devemos sempre estar aos pés de Deus e sempre pedindo, Senhor, não me deixa. O que o salmista pediu no Salmo 51? Senhor, não afasta de mim a tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Então, isto devemos estar apercebidos. Quando diz aqui ausência das virtudes de Deus, isso aqui é profundo. O que é virtude, irmãos? Virtude é qualidade. Virtude de Deus. O que é qualidade de Deus em nós? Não é qualidade? Qualidade de Deus em nós. Olha aqui, ó, a ausência das virtudes de Deus em nós. Então, quando nós percebemos, irmãos, não é só no sentir, são nos nossos atos. Se as nossas atitudes demonstram as qualidades, as virtudes de Deus em nós, é sinal do domínio do Espírito de Deus em nós. Dá para nós entendermos isso, irmãos? Então, isto devemos perceber. Quando fazemos alguma coisa que desagrada a Deus, opa, isso aqui não é virtude de Deus em mim. Isso aqui é virtude terrena. Senhor, me guarda disto. Faz com que as tuas virtudes habitem em mim. Então, isto aqui é para despertamento, para nós sempre vigiarmos no nosso dia a dia, no nosso levantar, no nosso deitar. Quando diz assim que nós morremos com Cristo todos os dias, no nosso deitar, irmão, nós oramos a Deus, Senhor, mais um dia morri para o mundo. Morri para o mundo. Quer dizer, estou em paz com Deus, morri para o mundo. Esse dia já está contado. Glória a Deus, não é? 2, clamar pelo sangue de Jesus. Isso aqui já tem outros tópicos de 2015. O ministério aconselha a irmandade para que permaneça sob a viva proteção do sangue de Jesus Cristo, sob, debaixo, que é fruto do seu sacrifício e morte na cruz, conforme Apocalipse 12, verso 11. Lembramos que o sangue do Senhor foi derramado para expiação dos nossos pecados. Está escrito em Romanos, Efésios, em Colossenses, na Epístola de Pedro. Assim devemos clamar pelo sangue do Senhor Jesus nos cultos, serviços espirituais, bem como onde nos sentirmos em perigo ou em tentação. Antigamente, irmãos, muitos irmãos aqui, já mais antigos, lembram que sempre, irmãos, era ensinado nos momentos de dificuldade clamarmos pelo sangue do Senhor Jesus, não é verdade? Só, irmãos, não por brincadeira, nem por costume. Vocês veem que tem gente que está dando risada e brincando. Ai, Senhor Jesus, me cobre com o teu sangue. Não, meu irmão, não. Imagine o valor do sangue do Senhor Jesus. Resgatar. O sangue dele, irmão, mexeu no inferno e na morte. Mexeu com os espíritos todos e nos arrancou de lá. Então é este poder que nós temos que clamar para que ele impere nos cultos,
Digo isso aqui, irmão, sentindo a virtude de Deus, porque se não for para imperar o Espírito de Deus aqui, eu desço daqui. Mas espírito de homem, não. Bendito é o nome do Senhor. Deus sabe o quanto oramos, irmãos, e rogo a Deus que não haja um sentimento meu nesta obra. E ai de quem pôr o sentimento dele, que seja a direção do Espírito de Deus. Então, querido, mas nós temos que clamar pelo sangue do Senhor Jesus nas nossas dificuldades. Se estamos em comunhão, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Já contei para a irmandade aqui, uma nossa irmã Silvana está aí, minha esposa, lembra disso, faz muitos anos em São Paulo. Uma irmã, ela tinha 3 filhos, irmãos, e os ladrões entraram, ela foi para a igreja, os filhos pequenos, o marido deixou ela, e ela trancou a porta para ir congregar. Quando ela voltou, a porta estava aberta, os vizinhos em frente, irmãos, e tinha entrado os bandidos lá. E quando os bandidos entraram, irmãos, aliás, quando ela chegou que estava aquele movimento, ela foi lá e a polícia tinha pego eles. E eles então estavam chorando, falou que estava assombrado, porque nunca viu uma coisa daquela. Quando entrou, as 3 crianças estavam cheias de sangue. E eles levaram um susto, e a irmã falou, todo dia eu saio, quando eu vou congregar, e peço, Senhor, guarda minha casa, cobre meus filhos com o sangue do Senhor Jesus. E ela sempre contava isso para nós, irmãos. Então vamos crer que as coisas de Deus são santas e muito mais alto do que nós pensamos. Pecado da mentira. A prática da mentira é um grave pecado perante os olhos do Altíssimo, visto ser esse hábito maldito próprio de Satanás, sendo sua natureza a de querubim caído, conforme se lê em João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Devemos ter em mente que na cidade santa não entrarão os mentirosos, como testifica a própria verdade no livro do Apocalipse. Ficarão de fora qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, isso aqui foi bem conversado entre nós, irmãos, e se nós não vigiarmos, é muito fácil uma mentirinha comercial, uma mentirinha, não, eu não posso, estou fazendo tal coisa, não, eu não posso. Seja sincero, fala a verdade, nós vivemos na verdade. Então veja, o pai da mentira, aqui diz, irmãos, nesse ponto, em outros pontos também diz, que o diabo é o pai da mentira, não é? E está escrito também que ele é homicida. Olha só, ele é a mentira e ele é homicida. Veio Cristo e falou, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós ficamos com a mentira e com o homicida ou ficamos com a verdade e a vida? Glória a Deus. Quando vem a palavra e diz assim, porque muitos até confundem, não, fala a verdade que a verdade te liberta. Não é nisso que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus disse assim, lá em João também, não é? Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É a palavra. Quem é a verdade? É Cristo. Quem está em Cristo não anda na mentira. E nem comete e nem ama a mentira. Aborrece a mentira. Então ele disse, olha só, conhecereis a verdade, quer dizer, conhecereis Cristo, conhecereis a graça, e a verdade vos libertará. Entende? Então, irmãos, a mentira, isso aqui eu estou frisando bem, para que nós clamamos ao Senhor, porque principalmente hoje num telefone, em qualquer lugar, é muito simples, dar uma disfarçadinha aqui, sair fora de um problema, de alguma coisa, mentir que está em tal lugar, mentir que fez isso, mentir. Roga a Deus que o Senhor arranque isso e que esteja a verdade, a sinceridade dentro de cada um de nós. Pois essas coisas, irmão, nós temos alguns jargões que nós dizemos, isso é pecado, esse aqui é pecado mais forte, não, esse é mais fraquinho, não, aquele, nós colocamos medida no pecado e não tem medida, queridos. Qualquer erro que cometemos devemos clamar a Deus para nós nos libertar.
lá em 5 aos Tessalonicenses diz assim: apartai-vos do mal e da aparência, de toda aparência do mal. A Irmandade recebe esse conselho? Vamos arrancar, dizer: Senhor, liberta-me de qualquer mentira, não é? Pecados diante de Deus, divisão, murmuração, contenda. A igreja é o corpo sacerdotal de Cristo. Isto é bíblico, não é, irmãos? Sendo referida nas Escrituras como sua noiva e futura esposa. Por essa razão, aqueles que se levantam contra seus irmãos, isto está em Mateus 5, em Filipenses 3, Apocalipse 22, bem como aqueles que murmuram, buscam dividir a irmandade em facções, partidos, praticam pecado grave, agindo contrariamente às ordenanças da palavra de Deus, a qual nos exorta no caminho do amor fraterno. Acerca desses, se acha escrito na carta aos Romanos 16, verso 17, que diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Aí tem aqui em Romanos, em Corinto, Timóteo, Hebreu, Apocalipse. Leiam a Sagrada Escritura. Na Bíblia Sagrada, irmãos, tem tudo para nós andarmos certo. Então veja que isto aqui, irmãos, divisão, murmuração, está acontecendo muito forte. E digo para a Irmandade: vigiem, porque vai acontecer mais forte. Porque é bíblico que a força do anticristo, ela se levanta contra tudo que adora a Deus, contra tudo que louva a Deus. Então a irmã vem aqui, o irmão vem, nós viemos aqui, né? E a gente chega aqui para adoração a Deus, com o coração limpo. Mas se eu começar a dar ouvido o que um fala, o que outro fala, mas será que isso é verdade? Será que estão fazendo isso? Será que estão... Eu não quero saber o que estão fazendo. Eu amo a Deus e venho aqui adorar a Deus. E adoro aqui, adoro em casa, adoro na rua, na viagem, aonde eu estiver. Então, querido, não fiquem dando ouvidos a espíritos que estão se erguendo aí e vão se erguer de maneira forte. Vocês vão ver quantos que vão ficar dando ouvido aqui, ouvido ali e vão entrar em confusão, irmão. E o Espírito de Deus não é de confusão, não é? Então, queridos, não ficam dando ouvidos o que se fala aqui, se fala ali. E tem outro ponto da Sagrada Escritura que diz assim: a igreja é o corpo de Cristo, não é? Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo e nós individualmente somos os membros. Um corpo, ele é dividido: cabeça, corpo e membro, não é isso? Agora, Cristo é a cabeça, corpo, a igreja que se reúne. Nós somos igreja também, mas individualmente somos os membros. Por isso que na Santa Ceia, quando tem, irmãos, a liberdade para a reconciliação com a igreja, não é isso que nós temos? É se alguém, às vezes, irmãos, cometeu alguma coisa que denigriu o nome daquele conjunto que nós estamos juntos, ou saiu fora da comunhão, afastou. Então a pessoa levanta e pede perdão sempre, primeiramente a Deus e à igreja, em nome do Senhor Jesus, para que a igreja receba de novo no contexto desta união. Agora, se a pessoa comete um pecado diante de Deus, aqui pelas Escrituras, não adianta ele levantar aqui e pedir perdão ao corpo. A irmã está entendendo isto? Adiantaria ele levantar aqui e pedir perdão ao corpo? Ele tem que pedir perdão à cabeça. Não é o corpo, é a cabeça. Agora, se ele errou contra um irmão, um membro, uma irmã, ou um irmão, um membro, adianta ele levantar aqui e pedir perdão para o corpo? Não adianta. Ele pedir perdão para a cabeça vai falar para ele: eu já te ensinei. Se tem alguma coisa contra teu irmão, trouxer tua oferta, deixa aqui, vai lá, reconcilia com ele, depois você vem e oferta a tua oferta. Estão me entendendo, irmãos? Então uma coisa são os membros, outra coisa é o corpo, outra coisa é a cabeça. Então percebam bem que a palavra diz: quem divide o corpo de Cristo põe dúvida
Quem divide o corpo de Cristo peca. É pesado isso, não é, irmãos? Mas nós temos que ensinar, nós temos que falar, nós temos que ler. Então, queridos, não divida. Você tem uma dúvida? Conversa. Pega a Sagrada Escritura. Nós estamos juntos, irmão, para ir para o céu. Deus que me perdoe eu estar aqui ou querer falar alguma coisa que não for dentro da palavra. Se eu tiver errado, é eu que tenho que voltar atrás. Mas a palavra tem que imperar entre nós. Entende, irmão? Então não deem ouvidos a tantas conversas que vocês estão vendo por aí, gente escrevendo e falando. Irmãos, quem fizer isto, ouça o conselho, vai entrar em confusão. Então os ensinamentos vêm, servos de Deus às vezes é até pesado, fala um pouco para ver se nós acordamos para não cair nessas tentações. Tá bem, irmãos? Criação, formação moral cristã e relacionamento dos pais com os filhos, conforme a palavra de Deus. Já tem o tópico aqui de 2016, estamos reiterando a Irmandade, que o processo de criação e educação dos filhos é responsabilidade exclusiva dos pais. Encontramos ainda na palavra de Deus recomendação para que os pais instruam seus filhos na sã doutrina e no conhecimento dela. Rogamos a vigilância sobre o conteúdo de materiais consumidos pelas crianças e jovens, quer sejam literatura, jogos eletrônicos, filmes, desenhos animados, musicais, sites perniciosos, bem como os ambientes de relacionamentos sociais, tendo em vista a malignidade ali fartamente disseminada. A paciência, o carinho no trato e criação dos filhos denota e cultiva o amor. A formação de um caráter cristão nos filhos fará com que tenham um futuro de paz. Então, querido, é vigiar sobre os filhos, não é terceirizar a educação para a escola ou para a reunião de jovens e menores. Não, a educação, primeiro lugar da educação, onde é? Pode falar, Irmandade, onde é? Casa, família. Por isso, família não é invenção humana. Casamento não é invenção humana. São instituições divinas. Ali principia, irmão. Depois, a escola. Depois. Mas primeiro os pais. Vai para a escola, irmãos. A escola está ensinando as matérias, coisas. Mas a educação, o fundamental, são os pais. É no lar, irmãos. Agora, depois vem a igreja, não é? Mas os irmãos percebam bem, irmãos, que hoje, irmãos, as crianças tudo, é mais fácil dar um celular e ele ficar lá no canto lá, e horas, aí o pai está descansado, a mãe está descansada, mas irmãos, se jogar no chão, brincar com uma criança, e correr, e brincar, hoje mesmo meu netinho estava em casa, irmão, é gostoso, é pegar, jogar para cima, é brincar um pouco, é dar atenção para as crianças, eles querem, eles precisam de atenção. Aquilo não faz bem, irmão. Vocês sabem que até fisicamente isso aí não faz bem. Mas o pior, irmão, são a infinidade, como diz aqui, a malignidade que está por trás desses programas, dessas coisas que se baixam na internet. Irmãos, cuidado com o que os vossos filhos estão vendo. Cuidado. Esses dias numa reunião do ministério os irmãos estavam, né? Que até levantei, não vou passar agora aqui algumas coisas, nós passamos no outro culto porque o tempo não dá. Mas, irmãos, coisas que estão aí, que nós pensamos, nosso filhinho está lá ouvindo uma música, o outro está lá vendo um desenho e está por trás daquilo. Vocês sabem, irmãos, isso não é para pôr medo não, é para despertar, que está cheio de mensagens subliminares. Mensagens subliminares são aquelas que toda hora aparecem e vai indo lá no ser humano, vai gravando. Vocês já viram empresas que ela usa numa propaganda, mensagens subliminares, que quando você bate o olho naquela propaganda, você já fala, é de tal empresa, porque ela tem uma mensagem subliminar.
Cuidado, irmãos, olhe o que os vossos filhos estão vendo. Põe um hino para ele ouvir, põe a palavra para ele ouvir, põe um conselho bom para ele ouvir, uma palestra boa, uma matéria da escola, não tem problema. Ele quer ouvir uma musiquinha lá, vê o que é. Mas pais, não abandonem os vossos filhos. O mundo está corrompido e nós temos que vigiar nisto. É vigiar aqui, irmãos, é vigiar onde vai, é saber com quem anda. Se sai aqui, irmãos, vai no sanitário, é dever dos pais cuidar. Vai aqui, é a mesma coisa. A menina já ensina ela a ir lá com a mãe, num sanitário feminino. O menino ensina ele vir aqui com o pai, num sanitário masculino. Cuidem, irmãos. Tão duro dizer isto, mas as forças do mal estão aí, irmãos. E digo mais, nós não queremos ouvir essas coisas. Mas, irmão, abraça mais. Pega teus filhos com carinho e cuida deles, porque lá na frente você vai dar graças a Deus por ter cuidado com muito carinho. Dedica o tempo. E filho, irmão, ele quer celular? Quer. Ele quer brinquedo? Quer. Mas ele quer abraço de pai, ele quer carinho de mãe, ele quer afago. E isso não é só filho, não. Todos nós somos dotados disso. Qual é o esposo que não quer o abraço da esposa? Qual é a esposa que não quer um abraço do esposo? Nós temos que pedir a Deus que nós tenhamos lar e não casa. Glória a Deus, glória a Deus. Que tenhamos lar tem paz, tem assunto, tem dedicação de um para o outro, um ajuda o outro, divide um servicinho. Está vendo que a esposa está trabalhando lá, fazendo as coisas, e depois come, larga tudo lá, senta, não lava uma louça, não tira um prato, não ajuda. Que é isso, irmão? Ajuda, divide. Olha, irmãos, tá bom aqui, né? Chega. Vamos seguir. Profecia. A sabedoria de Deus esclarece que, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Está em Provérbios 29. A lei e os profetas duraram até João Batista, período que se profetizava a vinda do Messias. Então veja, irmãos, a lei e os profetas indicavam que ia vir o Messias, não é? Então lá tinha os profetas que indicavam, porque o Espírito Santo não habitava, irmãos. Ele só veio habitar quando o Senhor Jesus morreu e rasgou o véu e abriu. Tá, mas vindo na pessoa de Jesus Cristo, por ele agora veio o dom da profecia. Por isso que nós vemos no Novo Testamento o dom da profecia. Desde então, as profecias agora anunciam a volta do Senhor Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? Lá, os profetas anunciavam a chegada do Messias. Vindo o Messias, ele trouxe agora, irmãos, todos os dons, todas as virtudes do Espírito de Deus. Por isso que estamos vivendo a última dispensação da graça. Irmãos, trouxe tudo. Então agora, toda a profecia, o que são as palavras que nós estamos ouvindo? Não é falando de Jesus? Não é falando da vinda dele? De como vai ser? Hoje Deus deu na oração, Senhor, já estamos gemendo pela nossa pátria. Irmãos, olhamos firmemente para isto. E não usamos a profecia, irmão, só nas coisas terrenas, nas coisas aqui que vai te dar isso, vai te dar aquilo. Deus pode dar tudo. Mas a verdadeira profecia que nós não podemos, senão o povo se corrompe. Por quê? Porque, irmão, vai perdendo de vista a vinda do Senhor Jesus. Mas nós, irmão, eu digo para vocês, enquanto eu estiver vivo, eu quero pregar para mandar dizer, a vinda do Senhor está ali, ó. Glória ao nome do Senhor. E sei que é isso de todos que pregam, porque é isto que o Senhor espera. Irmão, eu vou dizer para a irmandade, eu me orgulho sim, né, espiritualmente, da nossa irmandade.
Porque eu estou dizendo isso diante de Deus. Eu vejo a Irmandade nesse mesmo sentimento. Forte, firme, esperando a vinda do Senhor Jesus. Um trabalha aqui, outro trabalha ali. Um coopera na coleta, outro toca, outro visita, outro dá glória a Deus. Vai falar, não posso errar. Daqui a pouco o Senhor está voltando e eu não vou perder a vida eterna. A gente vê isso na Irmandade. Então esta força não pode esfriar. É isso que tem que permanecer, irmão. Então diz aqui: extinguiu-se, portanto, o ministério de profeta, que era lá. Foi dispensado aos homens agora o dom da profecia. Ainda que por esse dom se anuncie o futuro, a profecia é manifestada com o intuito final de convencer o crente a se firmar na fé, desviando-se do mal. Entenderam, irmãos? A graça de Deus, salvação do homem. A graça é uma dádiva celeste, concedida por Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo, salvando o crente da maldição, justificando-o e o conduzindo à vida eterna. Todos os salvos são vencedores pela graça de Deus. Ninguém pode conquistar salvação por méritos pessoais. A graça é também o poder vivo e operante de Deus na igreja, concedida pelo Espírito Santo, de sorte a capacitá-la na milícia da vida eterna. O apóstolo Paulo testifica do poder da graça em sua epístola aos Coríntios e diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Glória a Deus. Recomenda também a Timóteo se fortificar na graça, conforme verifica em 2 Timóteos, que diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Portanto, a igreja que vivenciar o Espírito Santo em si mesma, experimentar a dispensação dos dons celestes, respeitar a santa palavra de Deus e guardar a sã doutrina, pode afirmar que a graça de Deus habita nela. A salvação não é propriedade de nenhuma denominação religiosa, nem em verdade eu poderia ser, sendo obra da graça divinal, concessão maravilhosa de Jesus, que por seu sacrifício abriu-nos a revelação de sua palavra e por ela, mediante a fé, franqueou-nos o acesso a Deus, dispensando o Espírito Santo em nossos corações. Então vimos isto, irmão? Aqui ainda diz: a graça não é propriedade de nenhuma denominação. A graça está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas percebemos se a graça está entre nós, quando realmente, irmãos, o Espírito Santo habita entre nós e nos indica Cristo. Qualquer outro que te indicar qualquer confusão ou outra coisa, não vem de Deus. Entende, irmão? Então é isso que temos que vigiar. Está bem explicado, né, irmão? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Se tiver, ajuda nós. Natureza de Cristo. Olha que bonito, irmão. A natureza humana de Jesus, gerada no ventre de Maria, é claramente distinta da natureza divina do Deus Filho, segunda pessoa da Trindade Santa, que nele tomou o corpo. O Senhor, tomando natureza humana, com o objetivo de ser representante dos que nele crerem para a remissão dos pecados, na sua condição de homem era inferior a Deus. Contudo, em sua natureza divina, sendo o Verbo eterno, jamais deixou de ser Deus. Jesus Cristo tornou-se ao mesmo tempo Deus Filho, eterno e incriado, e o homem nascido em Belém da Judéia. Por conseguinte, ainda que ele tenha assumido a natureza de homem, conserva para sempre e inquestionavelmente inalterada a sua natureza de Deus, intercedendo pela igreja na glória celeste. Entenderam isso, irmãos? Então veja que aqui, porque nós tivemos até alguma discussão, irmãos, de pessoas que nos escreveram e disse: mas vocês fazem uma redundância. Vocês fazem o batismo em nome de Jesus Cristo e depois dizem em nome do Pai, do Filho de novo. Jesus Cristo não é o Filho?
Então vocês batizam em nome de Jesus Cristo, e depois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é uma redundância? Não. Uma coisa é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós fomos feitos à imagem de Deus, também somos três: corpo, espírito e alma. Mas não enxergamos esses três aqui, enxerga só um. Ele também é um. A única diferença, a grande diferença do Deus triuno é que Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Então eu sou três, eu tenho corpo, espírito e alma, mas não consigo estar um aqui, outro lá e outro lá. Mas Ele é onipresente, Ele pode estar presente aqui, lá e lá, no céu, na terra, no coração, onde Ele quiser. Glória a Deus. Só que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Como se fosse aqui, corpo, espírito e alma. Os três. É Deus. Mas o Filho, olha que coisa linda. Era a mesma coisa de eu dizer assim: olha, o meu corpo vai se transformar e fazer uma outra coisa. Mas depois eu volto aqui de novo. Nós não temos esta condição. Porque nós somos criados. Mas quem criou, o Criador, Ele faz o que Ele quer. Ele que tinha criado um homem, Ele falou: no Filho eu crio outro homem. Então Jesus, que nasceu no ventre de Maria, este é Jesus que morreu na cruz. E foi pela morte dele, o sangue dele, porque, olha isso, irmãos, Cristo, Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, irmãos, Deus é Espírito. Como que Ele ia derramar sangue? Não ia. Então não é o Deus Pai que derramou, não é Jesus, o Filho, não é Deus, o Filho, que derramou sangue. Prestam bem atenção nisso. Foi o Jesus nascido no ventre de Maria. Tão prova disto, que lá na cruz estavam os dois, num só. O Jesus, o homem, e o Deus nele, que é a segunda pessoa, o Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho. Mas no momento de morrer na cruz, Deus não morre. Este Filho que estava nele, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não morre. Ele saiu para este Jesus nascido de mulher poder morrer e derramar o sangue inocente. Foi quando esse Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Não desamparei, não. Quem está ligado em mim eu não desamparo. Ele passa pela morte, mas a morte não segura ele. Está em mim. Glória ao nome do Deus vivo. Dá para entender isto, irmãos? Então, veja bem, o Cordeiro que levamos diante de Deus, como Deus deu na oração, nós vamos a Deus em nome de Jesus Cristo. É por aquele Cordeiro que tinha que se fazer ofertas de sangue de animais, de Cordeiro. Ele veio e falou: no único sacrifício eu arranco o pecado do mundo. Acabou essas ofertas de manjares, as ofertas de sangue. Acabou, tirou tudo, pagou tudo. Mas o Jesus homem, feito de carne e sangue, derramou o sangue. Então por este Jesus é que nos abriu o céu, para agora nós irmos a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Dá para entender isso, irmãos? Glória a Deus. Explicar Deus não é tão fácil, porque nós somos muito fracos, muito pequenos. Mas pelo próprio Espírito de Deus, Ele vai nos abrindo e nós vamos compreendendo, não é? Unção, procedimentos, não substitui batismo. Faz-se para a irmandade quando o enfermo pedir, ou o ministério sentir fazê-la. Está escrito assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Está em Tiago 5. Aqui, queridos, duas coisas tem que esclarecer aqui. Por isso que diz: a unção não substitui batismo. Batismo é mandamento de Jesus Cristo, porque o batismo simboliza sepultamento do velho homem, que é os sentimentos nascidos de Adão, e ressurge na semelhança da ressurreição de Cristo para uma nova vida. Então, o batismo é uma coisa. A unção, irmão, são quando alguém está enfermo
e não é para pequenos males. E quando diz aqui, se houver pecado, seriam perdoados, irmão, nós pecamos todos os tempos, sempre erramos. Então é isto, irmãos, para a pessoa estar em paz, mas não é o pecado original. Pecado original na nossa conversão e quando nós aceitamos Cristo e obedecemos o santo batismo. Aí este tem poder de nos arrancar do poder da morte. Este aí é o poder do inferno, poder infernal que diz. Então diz aqui, a unção é de responsabilidade preferencial do ancião. Na falta deste, pode ser cooperador do ofício ministerial, ou diácono, ou cooperador de jovens e menores. Presente dois ou mais servos, um apresentará necessidade a Deus, o outro procederá à unção. Com uma oração de poucas palavras, após a apresentação a Deus, o irmão que procederá ao serviço da unção, com o dedo umedecido em azeite, tocará a testa da pessoa, proferindo as palavras da unção. Irmão ou irmã, te unjo com azeite em nome do Senhor, conforme a palavra de Deus, que está escrita em 5 de Tiago. A unção não substitui batismo. A irmandade não deve oferecer unção. Isto aqui, irmãos, é ensinamento antigo. E quando diz irmandade, é nós também, irmãos. Nós não oferecemos unção. Agora, quando o Senhor chama alguém, Ele vai ouvindo os ensinamentos, vai lendo, vem o esclarecimento. E se a pessoa está enferma, ela sente de pedir a unção, nós podemos dizer, olha, tem a unção, conforme diz lá na palavra. Mas nós não devemos ficar, você já pediu, você tem que pedir. Não, você tem que pedir a unção. Irmãos, tem que partir da pessoa. As coisas de Deus acontecem em nós pela fé que está em nós. Entende? Certo, irmãos? Serviço divino nos funerais, cremação. O Conselho de Anciães instrui que não se deve negar serviço divino no funeral a qualquer que solicitar, independentemente da condição de sepultamento corporal ou cremado, da fé professada ou mesmo da vida pregressa do falecido. Considerando que a família espera um consolo de Deus, deverá ser iniciada com as seguintes palavras: Deus seja louvado. Iniciemos este serviço divino neste funeral em nome do Senhor Jesus. Isto aqui, irmãos, nós temos às vezes, quantos de nossos irmãos e irmãs, às vezes o filho não serve a Deus, ou às vezes, é claro, se a pessoa é profana, irmãos, não quis saber de Deus, ou sempre foi contra, irmão. Fizemos uma oração com a família, porque a família precisa do amparo de Deus. E este momento é muito doído. E é neste momento que mostramos o amor. Mas quem vai ouvir a palavra? É quem morreu? E o que Paulo falou? Prega a palavra a tempo e fora de tempo. Não falou? Então, aonde chamar para pregar a palavra, eu prego. Glória a Deus, glória a Deus. Pregar a palavra, irmãos, falar de Cristo em qualquer lugar que Deus der. Entendimento da frase bíblica: mais importa obedecer a Deus do que a homens. Quando o apóstolo Pedro se manifestou assim, foi por ocasião que o sumo sacerdote proibiu de se falar no nome do Senhor Jesus e na sua doutrina, negando culpa na morte do Filho de Deus. Esta frase não pode ser dita insinuando não ser necessário obedecer aos ensinamentos revelados por Deus e ensinados à Irmandade pelo ministério constituído para instruir a igreja. Porque, irmãos, quantos que às vezes vem um ensinamento para nós, todo ensinamento, irmãos, aqui não é para ninguém, aqui é para cada um de nós nos livrar dos erros e nos achegar mais a Deus. Agora, não, mas isso aí foi mandamento dos homens, mais cabe servir a Deus do que aos homens. Mas tudo que está aqui, não está aqui, porque lá quando Pedro usou isso aqui, é porque o sumo sacerdote proibiu falar no nome de Jesus. Eles achavam que Jesus era alguém que estava fazendo vandalismo, que estava fazendo, e eles não reconheceram e proibiram. Aí Pedro falou: nós não vamos calar de falar de Jesus. Nós preferimos desobedecer os seis e preso com qualquer coisa, mas deixar de falar de Cristo de maneira nenhuma.
Então, neste sentido foi que ele falou que cabe mais ouvir a Deus do que aos homens. Certo, irmãos? Vocês me ajudam aí, qualquer coisa vocês ajudam. Inscrição em nome do Senhor Jesus, anotada em nossas casas de orações. A expressão em nome do Senhor Jesus tem sua origem numa revelação. No princípio desta obra aqui no Brasil, não havia sido escolhido nenhum verso bíblico ou inscrição a ser anotada nas casas de orações. Naquele tempo, os irmãos se consultavam entre si qual versículo bíblico deveria ser escrito na parede. Nesse período de busca, o irmão Luiz Franciscão, estando em oração com alguns irmãos, recebeu a resposta da frase que deveria ser gravada nos templos. Uma irmã com dom de interpretação de línguas, conforme é o dom que está lá já em Corinto, não é? Traduziu a linguagem manifestada por um certo irmão da seguinte maneira: irmão, o Senhor falou que não há necessidade de procurar textos bíblicos, basta escrever a frase, em nome do Senhor Jesus. Se os irmãos pegarem, meus queridos, no início desta obra, irmão, vai passar um pouquinho aqui, mas depois rapidinho nós terminamos. Mas no início desta obra, em 1910, o saudoso irmão Luiz Franciscão veio, o Senhor se usou dele, mas sempre, irmão, não tem glória para A ou B, a glória é para Deus, foi a misericórdia de Deus, não é? Então, irmãos, veja que não tinha nome, congregação cristã no Brasil, ou do Brasil, nada, chamava Redonância, até 1926, Redonância, em italiano, quer dizer casa de oração. Tá? E veio dos italianos, o irmão Luiz Franciscão mesmo era italiano, morava nos Estados Unidos, mas italiano. Então, irmãos, 1926, não tinha mais como reunir um povo num lugar sem abrir uma inscrição. Teve que abrir, chamava CGC aquele tempo, agora é CNPJ, CGC, e tinha que ter um nome. Então foi colocado Congregação Cristã do Brasil, para que o povo pudesse reunir. Irmãos, não importa o nome, importa o objetivo que este povo veio. Os irmãos entenderam? Deste tempo até 1961, irmãos, veio como Congregação Cristã do Brasil. Em 61 começou-se a abrir para os outros países. Então começou Congregação Cristã em Itália, Congregação Cristã em Japão, Congregação Cristã na Venezuela. Então mudou, tirou Congregação Cristã do Brasil e colocou Congregação Cristã no Brasil. No Brasil, na Itália, no Chile, é a mesma fé, então a Congregação Cristã em cada país. Deu para entender, irmãos? Muito bem. Mas lá no início, se vocês pegarem, irmãos, aquele livrinho, saudoso irmão Luiz Franciscão, eu tenho bastante coisas antigas escritas, irmãos, conselhos que ele deu, tudo, mas ele escreveu isto. Estando em oração, os irmãos do Brasil ligavam, que só tinha um jeito de um telefone que marcava o dia, falava, e então os irmãos disseram: irmão, nós precisamos buscar de Deus o que vai se colocar agora, porque agora o povo já está pedindo, nós queremos que se escreva algum texto bíblico, alguma coisa, porque nós não temos imagem, não temos nada. Então o saudoso irmão Luiz Franciscão, ainda lá está escrito: queridos, vamos buscar a Deus, vocês buscam aí e nós buscamos aqui, para que sejamos sempre guiados pelo Espírito de Deus. Estando orando lá, irmãos, numa linguagem Deus deu a um irmão, e uma irmã que tinha o dom de interpretação começou a chorar, o Senhor visitar muito ela, e ela não sabia do que estava buscando, o irmão Luiz Franciscão. E ela virou e falou que Deus estava falando na boca dele, é que não é para buscar texto nenhum, é para escrever em nome do Senhor Jesus. E o irmão Luiz Franciscão, irmão, ligou para o Brasil aqui, quando recebeu aqui, os irmãos receberam com uma alegria muito grande. Então tudo isso, irmãos, é importante nós saber. O horário está passando um pouquinho. Saudoso irmão Luiz Franciscão veio, irmãos, a última viagem dele foi em 48. Saudoso irmão Miguel sempre contava as coisas para nós, irmão Miguel Espino, irmão Vitório, irmãos, irmão Miguel ordenou meu pai para diácono. E em 48 ele veio de navio,
E quando ele ia chegar a meio-dia, o navio chegava, a Irmandade de São Paulo, mais alguns irmãos e irmãs, desceram para Santos, para o porto, uns 500 irmãos, para poder recepcionar. A Irmandade não era tão grande, se reuniram, desceram e alugaram uma doca, daquelas que guardam os mantimentos, as coisas do navio que chegavam. Alugaram, fizeram um almoço para umas 500 pessoas, para o irmão Luiz chegar meio-dia também, almoçar todos juntos e depois subiam para São Paulo. E quando, irmãos, foi dando 11h30 mais ou menos, as irmãs já com tudo pronto, almoço, tudo. O irmão Luizinho de Santos, os irmãos conheceram o irmão Luizinho, ancião de Santos? Morreu com 92 anos, faz uns 10 anos. Aquele irmão sentava comigo, irmão, me contava tudo isto assim, ó. Eu chorava de ouvir ele contar. Ele falou: irmão Danielzinho, eu era ancião em Santos agora, né? Ele falou: na época, eu estava lá na doca, junto com os irmãos. E quando fomos às 11h30, chegou o moço do porto e falou assim: olha, deu algum problema, só chegou uma mensagem ali, por uns aparelhos que eles tinham, que o navio não vai chegar no horário, vai atrasar, vai acontecer alguma coisa. E a Irmandade, irmão, ficou assustada, e os irmãos que estavam disseram: vamos ajoelhar e vamos orar a Deus. E ajoelharam, não sentaram à mesa a almoçar, ajoelharam e foram orando, irmãos. E disse que começaram a orar, e o irmão falou: nós não vamos levantar da oração, vamos esperar. Quando foi 1h da tarde, veio o homem e falou assim: o navio já está apontando. Bendito é o nome do Senhor. Quando falou que o navio estava apontando, a Irmandade naquela comunhão, o Senhor deu outra oração. Quando o irmão estava orando, eles ouviram o primeiro, dava 3 apitos o navio. Eles ouviram o primeiro apito forte. Quando ouviram, a presença de Deus invadiu aquele lugar e começou a batizar eles com a promessa do Espírito Santo. Que estou contando aqui, pergunta para os irmãos todos antigos que sabem disto. Por isso, queridos, que falam, nós temos que levar isso aqui com muita riqueza. Cristo está entre nós, irmão. E o Senhor foi batizando, irmãos. Pode perguntar para ele, o Senhor batizou mais de 100. Com a promessa do Espírito Santo, apitou a 2ª vez, a 3ª vez, o navio atracou, demorou mais ou menos 1 hora até que descessem. Quando o irmão Luiz Franciscão chegou, irmãos, que ele chegou na doca, a Irmandade chorando, ele viu tudo aquilo que aconteceu. E, irmão, quando falou que o navio estava no mar e não ia chegar, essa Irmandade ajoelhou. Mas quando o navio apitou, o Senhor começou a batizar. Aí ele ouviu, irmão, a Irmandade falando em língua, ele falou: vamos nos ajoelhar. Quem não recebeu, o Senhor vai selar. Ajoelhou, o Senhor batizou todos ali. Glória ao nome do Senhor. Queridos, vamos acordar, despertar. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, Deus é presente diante do Criador, que nem imaginei contar isso aqui hoje. Mas lendo isso aqui, irmãos, é lícito que nós possamos lembrar que tudo foi baseado aqui, irmãos, no amor, na força do Espírito de Deus. E vamos clamar a Deus que nada entre para dividir esta santa obra, irmão. Glória ao nome do Senhor. Vamos seguir aqui, irmãos. Casamento, a palavra de Deus orienta o casamento somente entre homem e mulher, para não serem contaminados pelo pecado. Quando consumado, o casamento deve ser mantido até a morte de uma das partes. Quem proceder diferente disto incorre no que está instruído a seguir, em tópico próprio: separação ou divórcio. Encontramos com muita clareza na palavra de Deus que somente é tolerado ao homem e à mulher se separar ou se divorciar por motivo de adultério, ainda que isto não expresse a vontade do Senhor, conforme podemos ver em Mateus. Então chegaram ao pé deles fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito, isso é o que está escrito em Mateus, que Jesus falou: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondendo disse: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão 2 numa só carne. Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto o que Deus ajuntou não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la?
Veja que, irmãos, a mulher, até Jesus, ela não tinha valor, o homem repudiava tudo. Em Cristo veio o valor da mulher, irmãos, e ele considerou a igreja como sua esposa. Então disse-lhes: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, disse Jesus, porém, que qualquer que repudiar, divorciar de sua mulher, não sendo por causa de prostituição, adultério ou imoralidade sexual, que é a prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Reiteramos que a doutrina acima citada se aplica tanto aos homens como às mulheres. Então, irmãos, isso aqui, nós temos que pedir a Deus, irmãos, que façamos fortes os laços de casamento, irmãos. E o ministério nunca vai falar para ninguém divorciar, nunca. Por isso que falou aqui, que mesmo ali não foi ensinado isto, porque se a pessoa às vezes cometeu um erro lá, mas é pai dos filhos, é mãe dos filhos, e quiser continuar, continua. Tem gente que continua, mas não é pecado? Não, é marido e mulher. Por quê, queridos? Olha isso aqui, a palavra: deixará pai e mãe, unir-se a uma mulher, ambos, quer dizer os dois, serão agora uma só carne. Não é isto? Então não tem que separar, é uma só. Como é que vai separar? Vai cortar no meio, vai dividir. O que é que dá direito à separação aqui? A morte, como diz aqui, ou o adultério. Teve relações sexuais com uma outra pessoa, ou se prostituiu. Então, isto, a própria pessoa, ou a morte, ou este adultério. Fora disto, incompatibilidade de gênios. Está escrito na Bíblia, é isso aí? Incompatibilidade de gênio? Não está. Mas hoje nós vemos muito. Mas, sabe, fez isso, fez aquilo lá. Erro, fraqueza todo mundo tem. Mas incompatibilidade de gênio não dá. Então não adianta, a pessoa separa. Mas diante de Deus está unido. Então se a pessoa casa com outro, peca. Os irmãos estão entendendo, irmão? E nós não podemos deixar de dizer isso, porque senão nós deixamos de falar a palavra. A mesma coisa diz aqui, olha só: casamento somente entre homem e mulher. Nós não podemos deixar de dizer isso. Mas pode magoar alguém. Mas então o que nós fazemos? Nós arranca as páginas da Bíblia? Não prega mais? O que fazemos? Não é difícil? Dá para mandar se pôr no nosso lugar? Glória ao nome do Senhor. Olha, sempre Deus dá de dizer, irmãos, atrasa um pouquinho, tá bem? Depois nós cantamos um hino e vamos em paz. Mas, irmãos, se vocês abrirem aí, em Levítico 18, Deus deu esses dias aqui, Deus não deu de falar isso? Então, irmão, nós não vamos prolongar nisso. Mas Levítico 18, no verso... acho que é 18. Levítico 18, no verso 20, diz assim, olha. O que nós lemos no nosso cenário, 12 pontos de doutrina. O ponto número 1 diz assim: nós cremos na inteira Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Não é isto? Então... veja o que diz aqui, verso 20. Capítulo 18, verso 22. Com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Então, por isso que está dizendo ali, casamento hétero, homem e mulher. Foi o que Deus deixou desde o princípio. Isto aí é o casamento, instituição divina. Agora, um homem com homem, ou mulher com mulher, não tem aprovação de Deus, irmãos. E nós não podemos deixar de falar isso. E não estamos aqui para deixar ninguém triste, para bater ninguém. Não é para ir embora daqui, não. É aqui que nós alcançamos o caminho e a misericórdia de Deus. Vocês pegar lá em 1 de Romanos, no Novo Testamento, Romanos 1,
É o que Deus deu hoje aqui, e nós estamos caminhando, irmãos, para esta situação que o anticristo quer mostrar que tudo que Deus fez está errado. Quem está certo é a ciência, é a medicina, é os direitos humanos, e Deus está errado no que fez. É a inversão de valores. E Deus não erra. Veja Romanos 1, que diz assim, verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que é isto aqui, irmãos? Preste atenção. Até um tempo atrás, não. Mas hoje, e não estou aqui criticando, não, irmãos. Devemos procurar auxílio médico, auxílio psicólogo, auxílio... Irmãos, mas em tudo devemos, porque hoje o mundo está caminhando assim e nós temos que estar vigiando. Por quê? Porque se alguém for lá falar que não está vivendo bem, que a coisa está difícil, e não estiver junto, qualquer profissional, irmão, ele vai dizer assim, você está sofrendo, você tem que se libertar, mete o pé em tudo, o importante é você estar liberto. Este é o conselho, é isso que se diz. Então, o que cumpre aqui? Pensa mais na criatura do que no Criador, porque o Criador não falou pensa em você, o Criador falou assim, pensa no próximo como a ti mesmo. Então a verdade fala para pensar no próximo, um pensar no outro, mas a mentira fala que você tem que pensar em você. Então pensou mais, serve mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então a pessoa, irmão, se ele pega um caminho desse aí, isso que eu estou dizendo, nós não estamos dizendo aqui, não, aqui não é teologia. Não, tem um conselho para isso. Mas que não agrada a Deus, não agrada. Deve procurar homem com homem, mulher com mulher. Olha o que diz aqui. Pelo que Deus, o verso 26, Deus os abandonou às paixões infames. Nós cremos na inteira Bíblia ou não? Cremos ou não? E se eu estiver errado aqui, os irmãos podem dizer. Olha o que diz aqui. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É o que estamos vendo aí. Mulher com mulher. Abandonar o uso natural. Está vendo? Olha aqui, no contrário à natureza. A natureza que Deus fez foi homem com homem. Tem a sua relação, tem a maneira... Aqui, contrário à natureza. Mas será que é isto que quer dizer? Segue no 27 que você vai ver que é. Olha aqui. E semelhantemente, quer dizer, de igual modo as mulheres, agora também os varões, deixar o uso natural de mulher e se inflamar em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É isto ou não é? Arranca esta página e não lê mais, ou continue lendo? Então, queridos, um pai, uma mãe, que às vezes enfrenta essa situação, ou um moço, uma moça, alguém, irmão, não se sinta aqui é o lugar que não existe homofobia, que ninguém vai te mandar embora. Tem gente que fala, lá na congregação não aceita. Ao contrário, nós dizemos que a palavra não aceita uma união desta. Mas se uma moça... ela é até bonitinha, tudo, mas ela não consegue um casamento. O que ela faz? Podem dizer para mim, o que ela faz? Ela fala, eu não consegui um casamento, eu posso ter relação com o moço? Sem casamento? Pode. A palavra de Deus aprova. Se o moço não conseguiu o casamento, e deu 40, 50, 60, não conseguiu, não casou. O que ele faz? Ele permanece na vida dele com Deus. Não é isto? Então, um conselho. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Não profane o templo de Deus. Guarda-se. Guarda.
e pode cumprir o que está escrito lá em 10 aos Coríntios. Havia alguns assim em Corintos, não só nesta prática, não, em várias, mas buscaram de Deus, clamaram, se entregaram a Deus e Deus os libertou. Vocês creem que Deus pode libertar? Irmão, nós não podemos ir cedendo ao pecado, aquilo que Deus não aprova e nós querendo aprovar. Se nós aprovarmos aqui e Deus desaprovar nós. E se nós não ensinar e chegar na porta do céu e alguém dizer, eu não sabia, e o Senhor falar, não te pus para ensinar, por que você não ensinou? Então eu rogo, a Irmandade, receba nós com amor, com carinho, é amando os vossos filhos, é amando toda a Irmandade, não vai ninguém embora, lugar de libertação é aqui. Glória ao nome do Senhor. Por isso, irmão, se vocês seguirem lendo aí, vocês vão ver que fala mais profundo ainda, mas nós não vamos entrar agora, para nós não dar muita coisa aqui, demorar muito. Então aqui ainda diz, irmãos, sobre infidelidade conjugal e as vestes da Irmandade, e nós vamos deixar esta parte aqui, depois nós vamos lendo em alguns cultos, tá bem, irmãos? Porque são bastante tópicos, são coisas que têm bastante assuntos, e nós vamos lendo, irmãos, agora, aos poucos, 2 num culto, mais 2 em outro, nós sempre vamos relembrando a Irmandade, tá bem? Vocês recebem esses ensinamentos, irmão? Não nos tenham nunca, irmãos, como alguém que quer fazer uma coisa que por peso em alguém e que nós não podemos carregar. Ao contrário, quando nós ensinamos, nós estamos ensinando primeiro a nós mesmos. E eu sou falho, eu sou homem, sou fraco, mas a Irmandade ora para mim, eu oro para vocês, nós vamos chegar na glória eterna. Glória a Deus. Receba esses ensinamentos em nome do Senhor Jesus. Amém.